Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, da Igreja da Internet. Sejam bem-vindos a esse canal, que é um lugar para discussão de ideias, sobretudo de temas teológicos ou de coisas da vida a partir de um viés, de uma perspectiva cristã. Eu quero desejar as boas-vindas a você que está chegando agora, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou está me acompanhando aqui nessa série de vídeos que eu tenho feito, fazendo um comparativo, relacionando a Igreja Católica com a Igreja Protestante, ou pelo menos tecendo comentários a respeito da Igreja Católica, eu sendo protestante, tecendo alguns comentários sobre a Igreja Católica. Sejam muito bem-vindos, eu tenho ficado muito satisfeito com os comentários, com o engajamento do pessoal e sobretudo com o conteúdo dos comentários. Eu acho que as pessoas estão entendendo a proposta, pelo menos a minha proposta aqui no canal, que não é uma proposta de ataque. Agora, olha, eu quero convidar você para você se inscrever aqui. Não perca o próximo vídeo, que deve sair já amanhã. Não perca esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar de mim e vou ler alguns comentários. Então, se você quiser comentar alguma coisa, corre lá para comentar. Eu vou ler alguns comentários para comentar sobre os comentários. Tem alguns comentários que merecem o meu comentário num vídeo. Não porque eu quero só dizer, nossa, que comentário bonito, ou nossa, eu discordo de você. Eu quero, a partir de alguns comentários, eu quero trazer alguns temas. E quero, inclusive, falar sobre algumas questões que eu, particularmente, tenho dúvidas, dificuldades com relação à Igreja Católica. Tudo de modo muito respeitoso. E eu quero que vocês que estão me assistindo, minha seleta audiência, eu quero que vocês me ajudem respondendo as dúvidas que eu tenho, porque são dúvidas honestas e eu gostaria de abrir isso para vocês, beleza? Essa é a parte 2, esse vídeo de agora. É a parte 2 de um react ao vídeo do Caio Modesto. A parte 1 é o vídeo anterior. Se você não viu a parte 1, espere, veja esse vídeo aqui primeiro. Lá no finalzinho vai ter uma tela com um vídeo da parte 1. Aí você clica e já vai direto para a parte 1. E eu peço, por favor, encarecidamente, se aparecer embaixo do vídeo o botão hypar, apertem esse botão, que é para o YouTube, impulsionar esse vídeo para chegar em mais pessoas. Se você ler os comentários dos outros vídeos, vocês vão ver o quanto eu estou tentando ser respeitoso e amigável com as diferenças, com os católicos, com o pensamento diferente. Quero me manter assim, então você não vai perder se inscrevendo nesse canal. Vamos ao que interessa então agora, que é o vídeo do Caio Modesto, a parte 2 do React. Vamos seguir aqui e vocês vão se inscrevendo aí, não custa nada. Deixa um like, deixa um comentário se você está gostando ou não. E inscreva-se, vamos ajudar a impulsionar esse canalzinho aqui para a glória de Deus. Vamos lá. E ainda tem uma analogia sobre a Arca da Aliança e a pessoa de Maria. Eles dizem que Maria é uma tipologia da Arca da Aliança, porque dentro da Arca da Aliança carregava algumas coisas sagradas. Então nós paramos no último vídeo com uma crítica que estava sendo feita a Maria, ou a mariolatria, com a devoção a Maria. A tese do vídeo do Caio Modesto é: por que católicos não podem ser considerados irmãos? Por que católicos não são irmãos dos protestantes? Eu discordo dessa tese. Sou protestante, discordo dessa tese. Eu acredito que outros segmentos cristãos podem sim ser considerados nossos irmãos, inclusive a Igreja Católica, os católicos, ou as igrejas apostólicas. Eu considero essas pessoas, os membros dessas instituições, como meus irmãos em Cristo. E gostaria que vocês me considerassem como irmão de vocês também. Gostaria que sim, eu sei que muitos não consideram. Mas eu considero vocês como irmãos. O Caio Modesto está dizendo que não. E um dos motivos é por causa da devoção a Maria. E aí ele está dizendo aqui que é um absurdo Maria ser considerada como Arca da Aliança, que é o que alguns católicos dizem. Mas é importante a gente entender aqui
Se você é protestante, está vendo esse vídeo, e talvez você esteja mais alinhado ao Caio Modesto, né? Porque ele também é protestante, reformado, presbiteriano e tal. Então, é como se fossem dois times, né? O time protestante contra o time católico. Isso é que eu acho lamentável na internet, a gente ter comportamento de torcida organizada. Para mim, isso é lamentável. A gente não para pensar, porque nós temos um comportamento de torcida organizada. Isso é em religião, isso é em política, infelizmente, mas é assim. Mas uma coisa que a gente tem que parar para analisar é que a devoção a Maria é antiga e ela faz parte das demais igrejas apostólicas. Então o ponto aqui é o seguinte: dos segmentos cristãos, eu digo a você, protestante, e ao Caio Modesto, que acho que não vai ver esse vídeo, mas dos segmentos cristãos, praticamente só nós, protestantes, não temos a prática de devoção a Maria. Só nós, protestantes, não temos a prática de devoção a Maria. Os outros segmentos cristãos, as igrejas ortodoxas, etíopes, Armênia, enfim, outros segmentos, igreja ortodoxa russa, outros segmentos cristãos apostólicos, têm algum tipo de devoção a Maria. Inclusive, algumas alas do anglicanismo, a igreja anglicana, que é uma igreja pós-reforma. Inclusive, algumas alas do anglicanismo ainda mantêm algum tipo de devoção a Maria. Lutero, o grande reformador protestante, ele cria e creu até o final da sua vida na Imaculada Conceição de Maria. Na Imaculada Conceição ele acabou mudando de ideia, mas na virgindade perpétua de Maria, isso ele creu até o final da vida. E você vai encontrar ainda hoje segmentos do luteranismo que creem na virgindade perpétua de Maria. Então, quando a gente para analisar as coisas, a coisa para de ser tão fácil, para de ser tão simples. Ah, que bobeira isso aí, esse negócio de Maria que os católicos têm, que bobeira. Acontece que essa bobeira, ela é seguida pela maior parte dos cristãos do mundo. Só nós não seguimos isso. Não estou dizendo que por causa disso está todo mundo certo e a gente errado, mas eu estou dizendo que a gente deveria pelo menos parar para pensar e não ter isso como uma besteira. E não ter isso como uma bobeirinha. Ah, isso é uma bobagem, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A maioria do mundo faz, só a gente que não faz. E a gente vai encarar isso como se não fosse nada. Eu acho que, no mínimo, nós deveríamos respeitar. Essa que é a questão. No mínimo, nós deveríamos respeitar Maria e respeitar aqueles irmãos que têm a sua devoção a Maria. Porque eles não tiraram isso do nada. Isso tem lastro histórico. E essa questão que o Caio está falando aqui, Atanásio, um dos pais da igreja, muito importantes, um dos mais importantes pais da igreja na sua luta pela fé, o Atanásio, ou Santo Atanásio para os católicos, Atanásio, final do século III, início do século IV, ele tem já ali formulada uma frase que coloca Maria como uma arca da aliança. Ela, como Theotokos, como mãe de Deus, ela estava transportando a presença de Deus, o Filho de Deus. Então ela como um tipo, ou como a arca da aliança sendo um tipo de Maria. Já havia essa associação no século III para IV. Se a gente pegar o Gregório, que também era um pai da igreja importante, ele já dizia da preciosidade que Maria transportava dentro de si como a Arca da Aliança. Ele já fazia essa associação. Então, essa coisa de Maria ser tida como Arca da Aliança não foi um padre da internet que falou ontem. Tem gente na história da igreja, no princípio da história da igreja, no terceiro século, e terceiro século é anos 200 e poucos.
já fazendo essa associação. Então a gente, pelo menos, precisa respeitar essa questão da visão das outras tradições e, sabe, como elas enxergam Maria. A gente deveria, no mínimo, respeitar. Agora, eu não sei você. As pessoas têm suas convicções e às vezes morreriam pelas suas convicções. Quando eu estudo, quando eu vou atrás de conhecimento e eu sou exposto a novos conhecimentos, e eu fico sabendo, por exemplo, disso, que a devoção a Maria está presente na maior parte das variações de tradição cristã. Quando eu vejo isso, quando eu percebo isso, eu me pergunto, será que eu não estou errado? Será que o que eu aprendi é o correto? Porque eu não tenho problemas em me questionar e em ir atrás das respostas, mas eu sei que tem gente que tem. E essas pessoas que têm problemas, para mim o problema maior dela é a ignorância, é o não admitir a possibilidade de estar errado. Tem coisas que eu me pergunto, será, gente? Será que eu não estou equivocado nisso? É algo para pelo menos a gente estudar. É o que eu estou fazendo. Estou procurando estudar. Mas vamos seguir. Dentro de Maria carregava algo sagrado, que era Jesus. Então eles fazem essa tipologia, que é praticamente uma loucura. Nem Orígenes chegou nessa heresia ou loucura teológica. A afirmação de que Como eu disse aqui, Atanásio, Gregório já falavam disso, né? Maria pode ouvir nossas orações em todo o mundo, atribui a ela qualidades, ou, como você bem entender, atributos que são incomunicáveis, como a onisciência e a onipresença, que pertencem somente a Deus. Isso aqui é um bom ponto que ele colocou, tá? E aí, não sei dizer, quero saber o que vocês, principalmente os queridos católicos que estão chegando aí. Maria, ela é intercessora diante de Deus. Ela pode ouvir todas as orações que são feitas a ela simultaneamente? Se sim, isso não seria onisciência, um atributo incomunicável que só pertence a Deus? Maria tem atributos divinos para poder ouvir todas as orações ao mesmo tempo? Esse é um bom ponto. Então, peraí, Maria pode nos ouvir? Será mesmo? Então, além disso, essa prática de buscar a intercessão de quem já morreu é muito semelhante à necromancia condenada em Levítico, capítulo 19, versículo 31. As escrituras... Não, porque no pensamento católico, assim como você pede a mim, por exemplo, Vinícius, você pode orar por mim, porque eu estou passando por isso. Você pode me ajudar, você pode interceder a Deus por mim, porque eu estou precisando dessa graça, eu estou precisando dessa bênção. Você pode orar por mim. Na mente católica, e aí os católicos podem me corrigir aí sem problema algum, sem constrangimento, mas na mentalidade católica, a questão é que as pessoas que morreram, elas continuam vivendo diante de Deus. E como estão vivas diante de Deus, elas continuam podendo interceder diante de Deus como elas faziam quando eram vivas. O corpo de Cristo, ele é composto da igreja que está aqui presente, mas também da igreja que já está em glória com Jesus, que já está com Cristo. Então a igreja é uma só. Tanto a igreja que já está com Cristo, que já morreram, né, os irmãos que já morreram, quanto a igreja que está aqui, viva, né, militante no dia a dia. Então, como a igreja é uma só, tanto os vivos quanto os mortos, ao pedir uma oração, uma intercessão para um irmão que já partiu, não é um absurdo, porque ele continua sendo seu irmão, só que agora ele já está num estado de glorificação diante de Deus, enquanto nós estamos aqui ainda num estado de militância, de dia a dia, enfim. Mas é a mesma igreja, então a lógica é mais ou menos essa. São enfáticas. Há apenas um mediador entre Deus e os homens. Maria, Buda, Maomé? Não. Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas os católicos não dizem que Maria é mediador entre Deus e os homens. Pelo que eu entendi da fé católica, Maria, ela é intercessora junto ao Filho, por
questões que nós temos aqui. Então você tem uma petição, você quer alcançar uma graça, você quer alcançar uma bênção, você pede a Maria para ela pedir para Jesus. Então seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos essa a lógica. E não que Maria seja a intermediadora entre você e Deus, como se ela fosse uma ponte de salvação. Pelo que eu entendi da teologia católica, Maria não é a mediadora de salvação entre nós e Deus. O mediador da salvação é Cristo e fez isso com o seu sacrifício na cruz. Maria é a mediadora no sentido das nossas petições. Os santos são mediadores também nesse sentido de petições e não no sentido de salvação. Senhor, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então tentar transformar Maria em uma corredentora ou em uma quarta pessoa da divindade. Inclusive o Papa Leão XIV, né, recentemente, assim, esse ano, ele trouxe essa questão de desincentivar, né, a utilização ou a expressão de Maria como corredentora, porque o redentor da humanidade, de fato, é Cristo, né? É anunciar um outro evangelho, algo que o apóstolo Paulo classifica como anátema. Então, o catolicismo segue um outro evangelho, logo devem ser evangelizados. Maria, na verdade, foi uma serva fiel e bem-aventurada, e nenhum protestante nega isso, mas nunca uma divindade ou intercessora celestial entre. Católicos não acreditam que Maria seja divina, que ela seja uma divindade. Eles acreditam que ela tem uma posição diante de Deus de intercessão por quem está aqui, mas ela não ocupa com isso a posição de divindade. E aí eu quero saber daquilo que eu falei aqui mais cedo, né? Ela tem onisciência para conhecer todas as orações? Como é que ela responde às orações? Esse é um ponto interessante. Deus e os homens. Então, por serem idólatras, os católicos não são irmãos na fé. Tem crente idólatra também. Idolatra pastor, idolatra placa de igreja, idolatra cantor preferido, idolatra a sua tradição de fé. E aí fora daquela tradição não tem salvação. Só tem salvação na igreja dele, na igreja dela. Fora daquela tradição daquela igreja não tem salvação para ninguém. É um tipo de idolatria também. Idolatria de si mesmo, né? O cara constrói um Deus segundo a sua própria imagem e semelhança e quer adorar aquele Deus da forma como ele quer. Isso também é um tipo de adoração. Às vezes a pessoa faz de Deus um ídolo. Como que isso acontece? Deus não é um ídolo. E a gente às vezes transforma Deus num ídolo. O ídolo é aquilo que está ali para funcionar em nosso favor. Então a gente usa o ídolo para receber algo em troca. Para uma galera aí, esse mecanismo de dízimo e oferta é um ídolo. E eles querem manipular Deus, eles querem fazer do Deus Todo-Poderoso um ídolo. E que Deus funcione a seu favor. Olha, eu estou dando a oferta, eu estou dando dízimo. Agora Deus tem que abrir a porta de emprego para mim. Agora Deus tem que fazer isso que eu quero. Porque, afinal de contas, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou sendo fiel. Então, isso também é um ídolo. Todas as vezes que a gente quer fazer Deus funcionar, todas as vezes que eu quero manipular a Deus para que Deus faça a minha vontade, sendo que Jesus nos ensinou a orar pedindo a Deus para que Ele faça a sua vontade, tanto na terra como no céu, o ídolo é o contrário. A gente manipula a divindade para que ela faça a nossa vontade. Isso é ídolo. E tem muita gente, e aí em qualquer igreja, católica, evangélica, mórmon, qualquer lugar, testemunho de Jeová, que vai usar Deus como ídolo, vai tratar Deus como ídolo e vai querer que Deus faça as coisas para ele ou para ela porque eles estão fazendo algum tipo de ritual como se Deus devesse algo ao ser humano. Isso é tratar Deus como ídolo também. Então tem vários tipos de idolatria. Mas são pessoas que precisam ser urgentemente evangelizadas com a verdade bíblica. Todo mundo precisa ser evangelizado. Todos nós, eu e você, nós precisamos do evangelho de Jesus todos os dias. Nós nos esquecemos das coisas muito fácil.
E às vezes, até sabendo intelectualmente, a gente sabe de um conceito, a gente sabe de uma verdade, mas na hora da prática a gente falha. Então a gente precisa todos os dias ser relembrados do amor de Deus por nós, do perdão de Deus sobre nós e da força que Ele nos dá para lutar contra as dificuldades que nós temos e nos reerguer e nos voltar para Ele e o adorá-lo em espírito e em verdade. A gente precisa do Evangelho todos os dias. A gente precisa ser lembrado de que nós não temos salvação por nós mesmos. A salvação vem por graça dele, vem pelos méritos de Cristo e que nós dependemos totalmente de Deus. A gente esquece muito fácil desses conceitos. O terceiro ponto importante são as relíquias. E essa prática é uma das mais graves no catolicismo. Eles usam alguns exemplos na Bíblia, como, por exemplo, o poder dos ossos de Eliseu em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, ou dos lenços de Paulo em Atos, capítulo 19, versículo... Então, aqui, aproveitar que ele citou essas questões, relíquias, para quem não sabe, ou para algum protestante que esteja chegando aqui no canal e também está meio boiando, ou algum católico desavisado... Relíquias, então, são partes de uma pessoa santa que se mantém cheias de virtude. Estou explicando de forma grosseira, tá, gente? Vai ter católico explicando de forma muito melhor aí, mas eu estou explicando de forma grosseira. A Igreja Católica divide as relíquias em 3 classes. Tem as relíquias de primeira classe, que seria a parte física de algum santo, de uma pessoa santa. No caso aqui citado no exemplo do Antigo Testamento, Eliseu. Os ossos de Eliseu estavam ali. Aí a galera estava passando, levando um corpo morto ali, passando, e aí pegou aquele cadáver e jogou no túmulo onde estava ali guardados os ossos do profeta Eliseu. Quando aquele corpo entrou em contato com os ossos de Eliseu, aquele cara foi ressuscitado. Então, a questão aqui é, pode acontecer de ossos, membros, a língua, alguma parte do corpo de uma pessoa santa continuar produzindo algum tipo de virtude. Então, quando isso é descoberto, está ali uma relíquia. A relíquia de primeira classe, então, é essa parte do corpo de alguém que se mantém cheia de virtude, por algum motivo, ou incorruptível. Uma parte do corpo que não se deteriora, passa o tempo, aquela parte se mantém intacta. É um tipo de preservação sobrenatural. Isso pode ser tido como uma relíquia. Tem as relíquias de segunda classe, que aí é o exemplo do Novo Testamento que o Caio Modesto deu aqui. Os lenços de Paulo. Então, mesmo sem o apóstolo Paulo estar presente, os seus lenços produziam algum tipo de virtude que curava as pessoas. Então, isso é uma relíquia de segunda classe, quer dizer, não é parte do corpo da pessoa, mas é um utensílio da pessoa. E aí entram as roupas, geralmente roupas ou algum tipo de acessório, algo que a pessoa tinha, que ela usava, que o santo usava. Isso é, então, uma relíquia de segunda classe. Ou as relíquias de terceira classe, que são objetos, por exemplo, que entraram em contato, que tiveram contato direto com as outras relíquias de segunda ou primeira classe. Então, essas são as relíquias, né? E tem muitos lugares, tem muitas igrejas que guardam relíquias. E essas relíquias são uma importante fonte de peregrinação. É verdade que houve muito problema de comercialização de relíquias também, especialmente após o século 8, 9, ali indo para a Baixa Idade Média, teve muito problema de venda de relíquia e virou farra em muitos lugares. Isso é verdade também, a gente precisa falar. Mas nenhum desses textos é normativo. O problema é que acreditar em objetos, ossos e acessórios de pessoas santas como relíquia é um erro gravíssimo de idolatria materialista. Essa prática foi introduzida por volta do ano de 789 d.C. Essa prática ela pode ter sido incentivada de forma mais incisiva a partir daqui.
Mas essa prática de relíquias, ela existe desde os primeiros séculos da igreja. Muitas igrejas eram construídas sobre sepulcros de mártires. Isso é porque já se tinha um entendimento de que havia algum tipo de virtude nessa pessoa que morreu dando a sua vida pelo evangelho, por Jesus. Então, muitas igrejas eram construídas em cima de sepulcros de mártires, por causa dessa concepção de que há virtude no corpo que está ali. A ideia de relíquia é muito anterior ao ano, o que ele falou aqui? 780, 880? Por volta do ano de 789 depois de Cristo. Século 8, é muito anterior ao século 8, muito anterior ao século 8, tá? E serve apenas para desviar a fé e a adoração do Criador para a criatura ou objetos. E o problema doutrinário das relíquias é exatamente a crença de que a graça divina ou o poder de cura podem ser armazenados e transmitidos através de restos mortais ou objetos pessoais. É exatamente isso que o catolicismo ensina. Isso cria um mercado de superstição igualzinho do meio neopentecostal, onde o materialismo substitui a fé genuína no Cristo invisível. É verdade que isso, como eu disse aqui, isso criou um mercado de compra e venda de objetos sagrados. Mas eu não sei se, porque isso gerou uma distorção, se isso por si só deve ser condenado. Entende o que eu estou dizendo? Enquanto protestante aqui, eu tenho dificuldades com as relíquias, né? Não estou dizendo que deve ser feito mesmo. Eu só estou dizendo que, pensando de forma honesta, não é porque essa questão das relíquias se tornou, em um momento da história, um comércio, que isso deve ser jogado fora. Eu acho que esse não é o argumento. A gente pode depois pensar em outros argumentos de crer ou não crer, adotar ou não adotar a questão de culto, a relíquias e tal. Mas eu não acho que esse seja um argumento, sabe? Até porque tem embasamento bíblico, não é uma ordenança bíblica. Os textos onde aparecem essas coisas não são ordens, mas aconteceram, né? Por exemplo, o cara entrar em contato com uma ossada de um profeta e voltar à vida, dá margem para esse tipo de pensamento. Os lenços de Paulo gerar algum tipo de mudança na pessoa, de cura, de virtude na pessoa, dá margem para esse tipo de pensamento. A gente tem que ser honesto nessa questão, né? Mas vamos seguir. Não para por aí, porque o catolicismo também gosta de canonizar adolescentes e transformar seus pertences como videogames. Não sei. Isso aqui é uma afirmação totalmente... Aí já é desconectada da realidade. O catolicismo gosta de canonizar adolescentes. É uma preferência da Igreja Católica canonizar adolescentes? Não acredito que seja. É uma preferência da Igreja Católica canonizar videogames de adolescentes canonizados? Não, aconteceu, né? Ou tá acontecendo, não sei como é que é o caso. Mas, enfim, não é uma preferência, não é, a Igreja Católica não gosta de canonizar adolescentes. Aconteceu de canonizar adolescente. Em relíquias, como o caso do Carlo Acutis. Então, a Igreja Romana apenas reforça um sistema de crendices que rebaixa o evangelho a um nível do misticismo pagão. Essa prática das relíquias nega praticamente a eficácia direta do Espírito Santo e promove uma dependência espiritual de itens que não possuem qualquer poder salvífico. E o quarto ponto é sobre a teologia gradativa do catolicismo. No catolicismo, a teologia é muito híbrida e muda de acordo com a vontade da igreja, ou seja, do clero. Por exemplo... Não é bem assim, né? A verdade é que não é bem assim. Os católicos não acreditam que existam novas revelações que se equiparem às revelações que já estão na Bíblia. Então, não é assim, eles vão mudando de acordo com as suas vontades, com a vontade do clero. Não é assim que funciona. Isso acontece em algumas igrejas protestantes, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Recentemente, um menino foi beatificado e canonizado como santo da igreja.
Um adolescente chamado Carlo Acutis. E pasmem, Mas de novo, acabou de seu falar do videogame Acutis. vai virar uma relíquia. Então, não existe uma firmeza na Igreja Católica. Essa teologia ou doutrina é muito gradativa, porque ela evolui e não permanece como na era apostólica. Então, Mas aí eu tenho uma dúvida aqui. Se ele estiver falando de adaptações, gente, as igrejas precisam se adaptar e até as igrejas protestantes fazem isso. A gente vai ficar vivendo do mesmo modo que se vivia no primeiro século da igreja? Se as nossas igrejas hoje funcionarem e trouxerem coisas que eram feitas no século I, aí acabou, né? A igreja precisa não se amoldar à cultura, mas a igreja precisa conversar com a cultura. A igreja precisa se comunicar com o seu tempo. Então tá, beleza, a gente vai pegar a igreja católica, é uma igreja milenar. Uma igreja que está aí há muitos séculos. Ou até mesmo igrejas protestantes mais históricas. Presbiteriana, luterana, anglicana, metodista. Vou pegar igrejas mais históricas. Essas igrejas vão continuar se comunicando, vão continuar fazendo as coisas do jeito que era feito no século XVI, XVII. As igrejas precisam se atualizar e entender que agora o público delas está farmando aura. O público das nossas igrejas está em campeonato de farmação de aura. Como é que nós vamos nos comunicar com os adolescentes da nossa época, do nosso tempo? Nós vamos continuar falando as coisas do mesmo jeito que se falava 100 anos atrás? Nós vamos perder esses jovens. E aí eu tô falando de igreja evangélica, de católica, tô falando, vão pro ateísmo. Então, a igreja tem que ter a sua forma de lidar e algumas coisas precisam ser mudadas. Por exemplo, qual é a opinião da igreja sobre a utilização de inteligências artificiais? Pode ou não pode? É moral ou é imoral? Ah, Vinícius, tem nada a ver. O que tem usar um chat GPT? O que tem a ver usar um Gemini? A gente usar um Flow ali para fazer uns vídeos, pra fazer umas imagens. Tem nada a ver. Então, concordo que não tem nada a ver. Mas já tem, tá? Isso já tem pessoas que se apaixonaram pelo chat GPT e que estão namorando com o chat GPT. A Bíblia não fala nada sobre isso. A tradição milenar da igreja não fala nada sobre isso. Mas hoje as igrejas precisam se pronunciar sobre isso. Hoje a igreja precisa ter, com base no evangelho, com base na tradição, com base no ensinamento dos apóstolos, com os pés fincados lá, com as raízes apostólicas, como é que nós vamos lidar com as questões modernas? A igreja precisa pensar isso. Então é óbvio que tem coisas que vão surgindo com o tempo e vão se adaptando com o tempo, porque há demanda para isso. Isso, ao meu ver, não é que essa igreja é híbrida, ela fica mudando. Não, ela está tentando lidar com situações que vão aparecendo ao decorrer dos séculos, né? É de acordo com a vontade da igreja, do clero. E eles defendem ser a igreja fundada por Jesus. Entretanto, suas doutrinas modernas não têm nenhuma base bíblica firme, sendo fruto de adições humanas ou até mesmo, dos seus santos que tiveram visões ou aparições. Olha, isso aqui é um erro comum dos protestantes. Protestante médio, tá? O protestante médio, o protestante comum, ele olha para o católico como sendo um cara que não conhece nada de Bíblia. Por quê? Porque aprenderam assim. Aprenderam a olhar para os católicos assim. Aí, digo a você agora, protestante, se você for pesquisar aqui no YouTube, e esse canal está servindo para isso de certo modo, se você for pesquisar e procurar entender um pouco mais das doutrinas católicas e as bases textuais para essas doutrinas, você vai sim encontrar base bíblica para muita coisa que você pensa que não tem. Mas é porque você conhece a Igreja Católica não como ela é, mas como o espantalho que criaram dela para você.
Essa é uma questão que eu quero falar no meu próximo vídeo. Muitos de nós evangélicos não conhecemos a Igreja Católica. Nós conhecemos o espantalho criado sobre a Igreja Católica que nos foi apresentado. E aí, quando você vai estudar de verdade, você vai ver que existe amparo bíblico para muitas coisas que você pensa que não tem. Tá? Isso aqui é importante. A Virgem Maria. Então, é uma teologia que não é baseada nas escrituras, mas ela é muito híbrida, ela muda de acordo com os séculos. Essa natureza gradativa da teologia deles permite a aceitação de aparições e supostas mensagens de santos que frequentemente contradizem a própria Bíblia, criando uma camada de superstição. Gente, agora isso aqui eu preciso que vocês me esclareçam muito isso aqui. Eu vi um padre dizendo que essa questão de aparições, ela cabe ao fiel acreditar e depositar sua confiança ali ou não. É como se, assim, não fosse obrigatório. Isso não é obrigatório para a salvação. Crer nas aparições não é obrigatório para a salvação. Então, você pode ser um católico e não acreditar em determinada aparição. Esse padre disse isso. Não sei se isso é, né? Se é isso mesmo, me esclareçam aí. É exatamente isso que o catolicismo é. É uma religião supersticiosa e também pagã. Essa falta de O catolicismo é uma religião supersticiosa e pagã, é a afirmação do Caio Modesto. Segura isso aí que eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Tá acabando o vídeo dele daqui a pouquinho. doutrinária é o que permite ao catolicismo abraçar o ecumenismo e outras ideologias, perdendo completamente a identidade com a igreja primitiva. Então não há comunhão possível entre a rocha inabalável da Bíblia e a areia movediça da tradição romana, que muda. Não há comunhão possível entre a Bíblia e a tradição romana. Então, os católicos são pagãos, ou têm uma tradição que se assemelha ao paganismo, e não há comunhão possível com católicos. Segura essa informação aí que eu quero comentar algo daqui a pouco. De acordo com os séculos. Por fim, eu entendo que os católicos não são irmãos na fé e que devem ser evangelizados. Porque os católicos, eles substituem a suficiência da graça de Cristo por obras, sacramentos e intercessores humanos. E quando eles colocam a salvação como algo dependente da igreja, de Maria e do purgatório, o catolicismo, na verdade, acaba apresentando um outro evangelho que obscurece completamente a mensagem da cruz. Então, os católicos não podem ser considerados e nem recebidos como irmãos na fé. Porque perceba, eles têm como fundamento o Papa, que é como se fosse o único cabeça da igreja, que é uma fonte de autoridade. E no momento em que existe uma instituição que eleva um homem à infalibilidade e divide a glória de Deus com imagens, ela rompe completamente o vínculo doutrinário que define o corpo de Cristo. Sendo assim, a nossa relação como protestantes deve ser como missionários, buscando resgatar essas pessoas de um sistema pagão, sincrético e que não tem nenhum tipo de semelhança com o cristianismo. Então, católicos devem ser evangelizados e também rebatizados por esses motivos que eu coloquei neste vídeo. Então tá se bom. você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Beleza, gente, o link pro vídeo do Caio vai estar aqui abaixo, mas eu quero comentar uma coisa muito importante agora. Nenhum tipo de semelhança com o cristianismo. Só anotar isso aqui. O Caio, como eu disse no vídeo passado, o Caio é presbiteriano reformado, né? O Caio é de uma igreja reformada, calvinista, como eu fui durante muito tempo da minha vida. Os calvinistas, e aí eu estou falando porque eu conheço, eu estive dentro, eu fui presbiteriano por 8 anos. Os calvinistas, eles são muito admiradores de Santo Agostinho. Os calvinistas são admiradores de Santo Agostinho. Deixa eu só... Aqui, ó. Vou cantar pra vocês rapidinho. Isso aqui, tá? Aguenta aí. Olha o trecho de uma música de uma banda reformada. Inclusive, eu indico demais essa banda.
A música é a música Confissões, da banda Projeto Sola, uma banda cristã reformada. A música começa assim: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Isso é uma música evangélica, protestante reformada, que nada mais é do que a oração de conversão de Santo Agostinho. É a musicalização, né? Colocou aqui uma melodia na oração de Santo Agostinho, que é uma das coisas mais lindas que existem, a oração de Santo Agostinho. Agora, é curioso porque essa oração belíssima que Agostinho fez, relatando a sua conversão, dizendo que a voz do Senhor bradou, rompendo a sua surdez, dizendo que ele enxergou a luz, essa coisa belíssima que é a oração de Santo Agostinho, da sua conversão. Vocês sabiam que o Agostinho não foi para uma igreja presbiteriana, né? Vocês sabiam que o Santo Agostinho não foi professar a fé dele, fazer a sua profissão de fé, numa igreja reformada. Vocês sabiam que quando Agostinho relata a sua conversão, ele está se convertendo a Jesus, sob a orientação cristã. De qual cristianismo? Católico romano. Vocês sabiam que o Agostinho acreditava e defendia o purgatório, né? Vocês sabiam que Agostinho tinha a sua devoção pela Virgem Maria. Então ficou claro que Agostinho era católico, né? E quando vocês cantam essa música, quando você, Caio, ou outros protestantes, quando nós escutamos essa música dentro do nosso carro, quando nós cantamos a oração de Santo Agostinho, nós estamos cantando a oração de alguém que se converteu à fé católica. Vocês sabem disso, né? Porque parece que não. Porque quando alguém vem e diz: os católicos não são nossos irmãos, são pagãos, eles não têm nenhum tipo de semelhança com o cristianismo, mas aí a gente canta a oração de um dos maiores teólogos católicos de todos os tempos, a gente canta a oração deles nos nossos cultos. A gente canta essa música na nossa casa, andando no nosso carro. Então, você quer me dizer que se você topa com Santo Agostinho, uma das maiores mentes teológicas de todos os tempos, que dá amparo para a teologia católica e para a teologia reformada, se você encontra Santo Agostinho, que foi esse cara impressionante, foi o cara da transição da Idade Antiga para a Idade Medieval, se você topa com esse cara, você não o considera irmão, você acha que ele é destituído de qualquer semelhança com o cristianismo, você acha que essa conversão, esse relato de conversão e de intimidade com Deus belíssimo que ele relata, isso é tudo balela. Não é possível, não há comunhão possível com Santo Agostinho. Olha, eu fico pensando, gente, bom mesmo sou eu, né? Bom mesmo é você. Os santos, os caras que estão certos, os caras que estão acima da média somos nós, né? O Santo Agostinho não manjava de nada, não entendia nada. Então, eu acho inacreditável esse tipo de postura. Enfim, não é o objetivo aqui lacrar nem nada, gente, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que é um pouco contraditório, concordam? Que é um pouquinho contraditório. Que a gente deveria pensar um pouquinho, analisar as coisas um pouquinho antes de, sabe, de sair tecendo julgamentos.
Se a gente parasse para analisar um pouquinho, estudar um pouco a questão histórica e pensar, gente, será que eu vou dizer mesmo, eu vou falar isso mesmo, que os católicos não são meus irmãos? Mas espera aí, deixa eu ver quanta gente católica que já foi usada por Deus, quanta gente boa existiu. Quantos católicos já existiram e deram as suas vidas em estudo? Vou continuar usando Agostinho. Quantos católicos já viveram e se debruçaram sobre as Escrituras e estudaram para que hoje eu possa dizer que eu sou teólogo, que eu estudo as Escrituras? Eu estudo e muito do que eu sei porque eu estou sob os ombros de gigantes, de homens, de mulheres que vieram antes de mim. E muitos desses homens e mulheres, gigantes na fé que vieram antes de mim, não eram da minha tradição. Muitos dos irmãos que estão morrendo sob a tutela do Estado Islâmico, muitos dos irmãos que estão morrendo no Oriente Médio, assassinados por radicais islâmicos, muitos desses irmãos são cristãos coptas, cristãos de outra tradição que não é a minha. E aí eu tô aqui gravando vídeo para a internet, vou olhar na cara desses irmãos que estão dando as suas vidas pelo Evangelho e por Jesus. Eu vou olhar na cara deles e dizer: vocês não são cristãos verdadeiros, vocês não podem ser chamados de meus irmãos porque vocês têm uma crença diferente da minha, porque vocês enxergam esse ponto da teologia diferente de mim, porque vocês têm devoção a Maria. Eu vou dizer para esses irmãos que estão morrendo por Jesus que eles não são meus irmãos. Eu tenho vergonha de fazer isso. Tenho vergonha. Eu tô aqui gravando vídeo pra internet, na minha casa, livre, sem nenhum tipo de censura, enquanto tem irmãos que pensam diferente de mim, com uma tradição diferente da minha, morrendo por Jesus. E eu vou dizer: vocês não são meus irmãos? Eu vou olhar pra história, pra um monte de gente boa que já passou nesse mundo. E eu vou dizer: vocês não são meus irmãos, vocês são católicos. Vocês eram católicos. Vocês não servem pra sentar na mesa comigo. Não há comunhão possível entre nós. Eu vou dizer isso. Eu não tenho coragem. Se você tem coragem, eu não tenho coragem. Eu me coloco no final da fila e peço a Deus misericórdia para que eu tenha pelo menos uma brechinha para entrar atrás desses irmãos queridos que vão adiante, que são muito melhores que eu. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que a gente aprenda a viver com respeito, com tolerância, enfim. É isso, gente. Se gostou, por favor, comente, interaja, curta, manda esse vídeo pra alguém, pra gente ter essa conversa bacana, beleza? Deixe seu comentário aí que é importante demais. Um abraço. Não perca o próximo vídeo. Até lá.